Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes no canal Mãos Ungidas, todos os irmãos que têm alegria no seu coração de ouvir uma simples serva do Senhor falando do amor de Deus. Eu não falo do meu amor porque o amor que eu tenho que falar não é o meu, é o de Deus. Eu aprendi no de Deus e no amor de Deus eu pronuncio esta palavra gloriosa. Louvado seja Deus. Aqui Mateus, o Evangelho de Mateus, seu capítulo 12 e seu versículo 12 também por diante, que nos fala entrada triunfar em Jerusalém. A entrada triunfal em Jerusalém. No dia seguinte, ouvindo a grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, clamando: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. E os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitava dentre os mortos. Por isso, a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera esse sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vede que nada aproveitas, eis que toda a gente vai após dele. Amados e queridos irmãos, aqui diante desses textos sagrados da palavra do Senhor, vemos que a entrada dele em Jerusalém foi uma entrada maravilhosa, foi uma entrada triunfante, foi uma entrada maravilhosa, a multidão estava esperando. E ali tomaram muitos ramos de árvore, estenderam pelo caminho, jogaram no caminho, e outros diziam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Uns diziam: Hosana nas alturas, bendito o Rei de Israel, que vem aí em nome do Senhor. E achou Jesus naquele lugar, o quê? Um carro forte? Uma Ferrari? Não. Uma limousine? Que é os melhores carros que a gente conhece? Aliás, que eu conheço. Mas tem carro melhor do que esses. Uma Ferrari é um carro de uma potencialidade inexplicável. Louvado seja Deus. Apesar de ser um carro baixinho, um carro pequeno, mas ele é um potencial. Ele é um veículo de muita velocidade. Glória a Deus. Jesus achou um jumentinho e sentou-se sobre ele, como está escrito. Jesus não foi levado de elevador. Jesus não foi levado em carruagens de ouro, não. O nosso Jesus, ele foi muito humilde na terra. O seu ministério, apesar de santo e perfeito, foi muito humilde na terra. Ele andou montado até em jumento, e jumento que ninguém tinha montado. Então Jesus é o quê? Montador de bravo. Oh, aleluia! Jumento ninguém tinha montado ainda. Quem primeiro montou no jumentinho foi Jesus. O jumentinho era bravo. Ele não era um jumentinho que alguém já tinha montado, que estava mansinho, não. Jesus montou no jumento bravo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ele montou nesse jumentinho, assentou sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Ali Jesus ia montado, ou assentado quer dizer, na linguagem da época, assentado sobre o filho de uma jumenta, quer dizer, um jumentinho. Ele pegou e foi montado. Foi ali que ele avisou:
Aquele homem falou onde da propriedade que entrar, na aldeia que entrar, na roça que entrar, que achou um jumento preso, pega e traga. Aquele homem pegou, se o dono chegar e aparecer e perguntar, por que você faz isso? Diga que o mestre precisa. Então quem precisou do jumentinho não foi o homem, foi Jesus. Para que Jesus entrasse em Jerusalém, como está escrito da promessa dele, aleluia, que ele entrava em Jerusalém montado em jumento, filho de jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. No princípio eles acharam difícil, como pode um rei, andar montado de jumento? Eu não entendo. Quem sabe Pedro olhava para André, Tiago olhava para Simão e dizia, como pode acontecer isso? Como pode acontecer isso? O Filho de Deus entrar em Jerusalém montado de jumento. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele, que isso se fizeram. Então, quando Jesus foi glorificado ao entrar em Jerusalém, eles se lembraram de que estava escrito que o Filho, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, entrava em Jerusalém, de quê? Transporte. Transportado pelo jumentinho, levado, sentado, montado. E ainda no caminho tinha o quê, meus amados? Tinha cobra? Não. Tinha dragão? Não. Tinha escorpião? Não. Tinha os dragões de Comodos para destruir ele? Não tinha. Estava cheio de ramos de mato, de árvore, jogado estendido na estrada. Aleluia! Jogaram aqueles ramos de árvore verde. Glória a Deus. Então, quando aconteceu isso, os discípulos se lembraram que essa promessa estava escrito. O que está escrito na tua vida na promessa? É que tu vai ser salvo. É que tu é um eleito de Deus. É que tu é um vencedor, que tu é um grande herói. Que tu é um herói, que tu é a menina dos olhos do Pai. Então, amado, glorifica o Pai que está no céu, glorifica Ele, exalte a Ele, meu amado, bendiga o nome dEle, dê glória para Ele, bate palmas para Ele, levanta, dá aleluia, diz amém, aplaude o Senhor da glória, aleluia. Eles lembraram que estava escrito dele e que isso se fizera. E o que aconteceu, amado? A multidão, pois que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura. Essa multidão estava com ele quando Lázaro foi chamado de onde? Da sepultura. Louvado seja Deus. Ele estava debaixo da promessa que Deus tinha feito e não podia ocultar. Agora deixa eu pegar um balde de água aí. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Se inscreva no canal Mãos Ungidas. Deixa teu joinha, teu like, que eu vou orar por você, viu? Deus abençoe. Fica na paz. Deus é contigo. Em nome do Senhor Jesus.